conheçam Leander e Beth. Ele tinha 91 anos, ela tinha 75, os dois eram casados e viviam em Indiana, Estados Unidos. Leander e Beth se casaram ainda jovens por volta de 1950. Após esse casamento, eles tiveram 2 filhos, frequentavam a igreja toda semana, eram bem vistos por todas as pessoas que viviam em seu bairro e também eram considerados pessoas honestas. Sharon, uma das filhas do casal, era vista por muitos homens como uma jovem bonita, tinha vários pretendentes e por isso, ainda bem cedo, ela começou a namorar e logo se casou. Após esse casamento, ela deu à luz a um menino chamado Kenneth. Ele cresceu muito próximo de seus avós, constantemente estava na casa deles, enfim, cresceu rodeado de amor por sua mãe, seu pai e seus avós. 11 anos depois, Sharon deu à luz a uma menina chamada Carrie. Aparentemente, nessa época, a família vivia muito bem, eles até compraram uma casa, até que os problemas finalmente começaram a acontecer. O que acontece é que Sharon e seu esposo não pagaram as parcelas dessa casa, começaram a ter problemas financeiros e isso gerou muita briga entre eles. O clima naquela casa era completamente tenso, eles brigavam todos os dias, discutiam na frente dos filhos e isso acabou os afetando. Kenneth, nessa época, começou a brigar fora de casa com seus coleguinhas, teve problemas no colégio, suas notas caíram, mas mesmo assim os pais não pararam de brigar na frente dele e de sua irmã. Ainda nessa época, Kenneth se aproximou muito de Carrie. Eles sentiam que precisavam confortar um ao outro, se apegaram e ficavam pensando que eles precisavam se proteger no meio de toda aquela turbulência. Após alguns meses, Sharon e seu marido perceberam que já não dava mais para viver daquele jeito e por isso decidiram se separar. Por causa disso, a família rachou. Kenneth foi levado por seu pai para viver com ele na Flórida, enquanto Carrie ficou morando com a mãe. Kenneth se sentiu completamente abandonado por sua mãe e seus avós. Ele cresceu junto com todos e se viu em um momento de sua vida onde foi afastado de todas as pessoas que amava. Como ele já não estava indo muito bem, já estava com problemas psicológicos, tudo piorou ainda mais, ele se tornou cada vez mais agressivo e nas matérias não se diz se o pai dele de alguma forma tentava ajudá-lo em relação a isso. Se diz somente que Kenneth nunca recebeu nenhuma ajuda médica ou psicológica. Enquanto tudo isso acontecia, as coisas para Carrie também não foram tão fáceis. Apesar dela ser tão nova, ela sentiu a falta do pai e do irmão, passou a morar com a mãe em um pequeno apartamento em um bairro de baixa renda e então sua vida mudou completamente, porque ela tinha uma vida com a família e outra vida completamente diferente com a mãe. Segundo relatos, Sharon também começou a superproteger sua filha, ela a tratava como bebê mesmo conforme ela crescia e isso acabou, de certa forma, afetando Carrie mentalmente. Isso de acordo com pessoas que viviam ao redor das duas. Após alguns anos, Kenneth se formou no colegial, ele logo se casou, entrou na marinha, mas ele continuou da mesma forma, agressivo e um pouco distante das pessoas. Nessa época, quando Kenneth recebia seu salário, ele sumia, ficava dias fora de casa, ia para cassinos, jogava e gastava todo o dinheiro ali. Quando o dinheiro dele terminava, Kenneth viajava para a casa dos avós. Ele dizia que estava passando por necessidades, que precisava comer e por isso Leander e Beth lhe ajudavam com uma quantia em dinheiro. Quando Kenneth recebia esse dinheiro, ele viajava de novo, gastava tudo com jogos e assim as coisas iam se embolando, porque quando ele terminava de gastar seu dinheiro, ele entrava em algumas dívidas. Por causa dessas dívidas, Kenneth começou a roubar cartões de crédito, começou a se meter em problemas e foi descoberto pela polícia. Ele ficou um tempo foragido, viajou para o Arizona, onde ele cometeu crimes de estelionato, também cometeu alguns roubos, até que ele foi encontrado pelos policiais e finalmente foi preso. Após ser julgado, Kenneth recebeu 20 meses de prisão. Enquanto estava preso, sua mulher, já cansada daquela vida,
decidiu se divorciar dele. Além dela, os avós de Kenneth também já estavam cansados do comportamento do neto e por isso disseram que não iriam mais ajudá-lo. Kenneth então ficou preso por 14 meses. Em novembro de 2004, ele recebeu liberdade condicional. Quando saiu da prisão, ele não tinha dinheiro, não tinha para onde ir e por isso decidiu ir para Indiana e foi morar com a mãe e com a irmã. Alguns dias após chegar naquela casa, Kenneth se aproximou novamente de Carrie. Ele e sua irmã voltaram a ser muito grudados, unidos, enfim, e começaram a ter muitas conversas. Em uma dessas conversas, Kenneth contou que estava com muita raiva de seus avós e que enquanto estava preso, ele ficou montando um plano em sua mente. Ele contou para Carrie que seus avós tinham por volta de $200 mil guardados em suas contas e que ele queria aquele dinheiro, mas que para pegar aquele dinheiro, ele precisava se livrar dos dois. Após convencer a irmã a participar desse plano, ele então falou que eles deveriam conversar com a mãe também para ver se ela queria participar. Ele disse que assim os três teriam uma nova vida, sairiam daquele bairro de baixa renda e poderiam ter uma vida melhor. Alguns dias depois, Kenneth e sua irmã foram falar com Sharon. Assim que contaram para a mãe todo o plano, ela se recusou, disse que não iria participar e aparentemente Kenneth tinha tirado aquilo da cabeça. O que acontece é que ele não tirou, ele continuou pensando naquilo. Algum tempo depois, ele foi até Carrie novamente, falou sobre esse plano, só que dessa vez ele falou que os dois também teriam que tirar a vida da mãe, porque ela já sabia de todo o plano e assim poderia os incriminar. Inicialmente, Carrie não quis participar disso, ele então ficou falando com ela por alguns dias, tentou convencê-la, até que Carrie finalmente decidiu que aceitava aquele plano e também iria participar. No dia 30 de dezembro de 2004, os irmãos chegaram em casa. Carrie, então, ligou a televisão, colocou no volume máximo e seguiu em direção ao quarto da mãe. Assim que chegou ali, ela ficou observando Sharon deitada na cama. Alguns minutos depois, Kenneth também entrou e então tirou a vida da mãe. Após isso, os irmãos foram para a sala, beberam alguns copos de vodka. Depois disso, eles seguiram em direção ao quarto de Carrie e ali tiveram relações íntimas. Após fazer tudo isso, eles foram até o quarto de Sharon novamente, a tiraram dali, a deixaram no banheiro e assim passaram alguns dias com ela dessa forma dentro da casa. Como Carrie ainda estava no colégio, os responsáveis do colégio começaram a telefonar para saber por que ela não estava indo, e então Kenneth conversou com eles, disse que era o irmão mais velho dela e que Carrie ficaria alguns dias fora do colégio porque ela estava passando mal e precisava se recuperar. Como ele era parente da menina e era mais velho, o colégio não achou que era nada demais, aceitou aquilo e parou de ligar para aquela casa. No dia 3 de janeiro de 2005, Kenneth ligou para a casa de seus avós. Assim que Beth atendeu o telefone, ele contou que sua mãe não estava bem, que ela estava precisando de ajuda e por isso, algumas horas depois, Beth foi até a casa da filha. Assim que chegou ali, Kenneth imediatamente tirou a vida da avó. Após isso, ele e Carrie a levaram para o mesmo banheiro onde Sharon estava e então Kenneth saiu daquela casa. Ele alugou um carro, foi até uma loja de ferramentas onde comprou uma serra elétrica e alguns sacos e então seguiu em direção àquela casa. Assim que chegou ali, ele foi até o banheiro, desmembrou as duas. Depois disso, ele e a irmã levaram os sacos até o carro e os dois seguiram em direção à casa de seus avós. Como Beth tinha levado a chave de sua casa, eles conseguiram entrar sem Leander perceber. Eles chegaram naquela casa na parte da tarde, o avô estava dormindo e então eles decidiram esperar Leander acordar. Algum tempo depois, ele acordou, Kenneth tirou a vida do avô e então ele e sua irmã o levaram para o banheiro da casa. Alguns dias depois, eles ficaram por ali vivendo como se nada tivesse acontecido. Kenneth também comprou um notebook onde ele passou todo o dinheiro da conta de seus avós para a conta dele
e para a conta da irmã. Após isso, ele viajou para Las Vegas, passou 4 dias jogando e gastou cerca de $60 mil. Enquanto ele estava em Las Vegas gastando esse dinheiro, Carrie também ficou aproveitando de sua parte. Ela ligou para uma empresa de TV a cabo, pediu que eles instalassem um aparelho lá na casa de seus avós e por isso alguns profissionais foram até lá e passaram horas fazendo essa instalação. Enquanto estavam ali, aqueles homens nem perceberam que tinha 2 pessoas sem vida no quintal e uma pessoa sem vida na casa. Isso aconteceu porque nessa época era inverno, a temperatura estava muito baixa e por isso não tinha nenhum odor naquela casa. Depois de fazer isso, Carrie também começou a entrar em algumas salas de bate-papo na internet. Em uma dessas salas, ela conheceu uma mulher, convidou essa mulher para ir até a casa de seus avós e quando ela chegou a esse local, as duas tiveram relações íntimas. Parece que essa mulher não usou o banheiro ou tinha mais de um banheiro nessa casa, porque enquanto tudo isso acontecia, o avô de Kenneth e Carrie ainda estava no banheiro. Alguns dias depois, Kenneth voltou para a casa de seus avós. Ele e Carrie continuaram morando nessa casa por mais alguns dias e ficaram agindo como se nada tivesse acontecendo. Em fevereiro de 2005, Kenneth finalmente tomou a decisão de que ele precisava se livrar dos 3. Por causa disso, ele alugou uma britadeira, foi até o porão, fez um grande buraco e isso tudo aconteceu durante a madrugada. Nessa madrugada, um dos vizinhos chegou a escutar o barulho da britadeira. Ele achou aquilo estranho, mas optou por voltar a dormir e não ligou para a polícia. Depois disso, Kenneth colocou sua avó, seu avô e sua mãe naquele local, não só ele, como Carrie o ajudou, e depois disso ele tampou tudo com cimento. No dia 9 de fevereiro de 2005, Kenneth e Carrie decidiram que era hora de se mudar daquele lugar. Eles então entraram no carro, Kenneth começou a dirigir, só que ele começou a dirigir em alta velocidade. Como um policial percebeu que ele estava infringindo algumas leis, aquele homem se aproximou do carro, pediu que Kenneth parasse e então começou a conversar com ele e com sua irmã. Aquele policial pediu os documentos de Kenneth, os documentos do carro e os documentos de Carrie. Kenneth então entregou seus documentos, disse que aquele carro era alugado e Carrie disse que não estava com os dela. O policial então começou a achar aquilo um tanto suspeito. Ele começou a pensar que Carrie provavelmente estava sendo levada contra a vontade dela e que estava com medo de falar. Por causa disso, o policial falou com Kenneth e Carrie separadamente. Kenneth falou que ela era sua irmã, que os dois estavam indo para Las Vegas e que estavam precisando de uma nova vida. O policial então perguntou para Kenneth há quanto tempo eles estavam planejando essa viagem. Ele disse que já estavam planejando há alguns meses e quando perguntou a mesma coisa para Carrie, ela falou que eles estavam planejando aquilo há apenas alguns dias. O policial disse que ele poderia ter dado apenas uma multa para aqueles dois, mas que ele sentiu que algo estava errado. Por causa disso, ele pediu reforços, vasculhou aquele carro e ali ele encontrou joias, $1.000 em dinheiro, lençóis e travesseiros com vestígios de sangue e roupas com vestígios de sangue também. Por causa disso, ele começou a questionar os irmãos. Kenneth disse que seus avós tinham falecido, que tinham deixado tudo aquilo como herança para os dois e que por isso eles estavam indo para Las Vegas para conseguir ter uma nova vida. O policial, ainda muito desconfiado, decidiu ligar para alguns detetives de Indiana. Ele pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar e assim eles fizeram. Assim que chegaram na casa, eles chamaram, ninguém atendeu. Um vizinho, então, conversou com os detetives que ele não estava mais vendo Beth e Leander naquela casa e por isso os policiais decidiram invadir o local. Assim que entraram, eles começaram a caminhar por todos os cômodos, não encontraram ninguém e quando foram ao porão, eles perceberam que o chão tinha sido remexido recentemente. Por causa disso, o investigador ligou para o policial que estava com Kenneth e Carrie, começou a falar com ele sobre o que encontrou e quando viu aquilo, Carrie se virou para o policial e disse que seus avós estavam lá. Falou que o irmão tinha tirado a vida dos dois
e que os avós e sua mãe estavam naquele local. Por causa disso, os policiais conseguiram um mandado de busca para aquela casa, remexeram aquele porão, remexeram o chão, na verdade, e ali encontraram Betty, Leander e Sharon sem vida. Após isso, os três foram enviados para análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que Sharon perdeu a vida devido a golpes com uma faca e porque alguém a estrangulou. Disseram também que Betty perdeu a vida porque alguém a sufocou e que Leander perdeu a vida devido a golpes com um martelo. A partir daí, Kenneth e Carrie foram presos, eles foram levados para a delegacia, foram separados, cada um ficou em uma sala, e então os policiais começaram a questionar os dois. Inicialmente, Kenneth não quis dizer nada, porém, após alguns minutos, ele confessou tudo, mas disse que sua irmã era inocente. Ele colocou toda a culpa sobre ele, disse que sim, tinha tirado a vida de sua mãe, de seu avô e de sua avó, porque ele queria dar uma vida melhor para sua irmã. Enquanto ele estava dizendo isso nessa sala, Carrie estava contando uma outra versão para os policiais. Ali, ela revelou em detalhes como tudo aconteceu, falou sobre sua participação nos planos, e então os policiais entenderam que Kenneth estava mentindo. Depois disso, os dois se reuniram. Kenneth perguntou para a irmã o que ela tinha contado para a polícia. Carrie falou que tinha confessado tudo e perguntou se ele estava com raiva dela. Kenneth então falou que jamais ficaria com raiva da irmã, disse que a amava, e então os dois se abraçaram. Durante o tempo que estava na prisão, Kenneth escreveu uma carta para o juiz. Ali ele dizia que não queria passar por um julgamento e que aceitava a sentença de pena capital. Apesar disso, ele foi convencido a desistir e em 2010 finalmente aconteceu o julgamento dele e de sua irmã. Antes de entrar no tribunal, Kenneth foi abordado por jornalistas. Ele aproveitou esse momento para dizer que era o único culpado por tudo o que aconteceu e que Carrie era inocente. Durante a audiência, ele pediu clemência para a irmã. Kenneth disse que foi ele que a persuadiu e que Carrie também era uma vítima de seus planos. Ao ouvir isso, os promotores disseram que, apesar de Carrie não ter tirado a vida da mãe e dos avós com suas próprias mãos, ela ficou observando o ato sem intervir e ficou meses com eles naquela casa. Além disso, antes de acontecer o julgamento, Carrie já tinha feito um acordo com os investigadores. Ela se declarou culpada, disse que aceitou participar do plano de seu irmão porque não queria mais ser pobre e, para evitar a pena capital, ela aceitou testemunhar contra Kenneth. Não só ela, mas Kenneth também fez um acordo com os investigadores. Ele se declarou culpado para não receber a pena capital e deixou toda a cidade indignada. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Kenneth foi considerado culpado e recebeu perpétua, mais 130 anos sem possibilidade de condicional. Sobre Carrie, os promotores pediram ao juiz uma sentença de 100 anos de prisão, porém ele decidiu ter clemência por ela porque foram apresentados alguns relatos no tribunal que diziam que ela tinha problemas cognitivos, baixo QI e que temia seu irmão na época dos fatos. Enfim, com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Carrie foi considerada culpada e, devido ao seu acordo com os investigadores e a clemência do juiz, ela recebeu 38 anos de prisão, com possibilidade de condicional em fevereiro de 2024. Até hoje, Kenneth e Carrie estão presos e não encontrei nas matérias nenhum relato sobre o pai deles. Parece que ele nunca deu nenhuma entrevista e nunca falou sobre o que seus filhos fizeram. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça e não custa nada. Se você está assistindo pela TV e não sabe como deixar o like, entra rapidinho pelo celular e deixa, porque isso me ajuda muito, tá bom? Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não está sendo notificado, vem aqui no canal toda semana, clica na aba vídeos, porque eu posto vídeo 3 vezes por semana, então sempre vai ter algo para você assistir. Se você já assistiu todos, maratona o canal, porque isso também me ajuda muito, tá
tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, agradeço do fundo do meu coração a quem sempre está aqui assistindo os vídeos nos dias certos, me acompanhando, obrigada de verdade, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.